Oi, tudo bem? Então entrou eles e viram a Eliabe. Então Samuel disse consigo: certamente esse é o ungido do Senhor. Mas o Senhor respondeu: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. Porque os homens veem a aparência, aquilo que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração. Essas são as palavras do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. E o que está acontecendo aqui? Israel vem de muitos anos de um desajuste, tentando se acertar espiritualmente, em obediência a Deus. Eles foram libertos há poucos anos da idolatria. Eles tinham como juiz e sacerdote da nação o sacerdote Eli, que não tinham seus filhos em sujeição. Seus filhos eram filhos de Beliais, eram homens rebeldes, eram líderes rebeldes. E então o Senhor foi e deu um juiz para eles, que é o profeta Samuel, que foi liderando a nação por algum tempo, até a sua velhice. Só que os filhos do profeta Samuel também não estavam à altura do seu pai. Então o povo pediu um rei, o Senhor foi lá e deu um rei para eles, que foi o rei Saul. E Saul também não foi um bom rei, não teve uma boa gestão, uma boa administração. Metia muitos pés pelas mãos, tomava decisão precipitada, falava muito sem pensar, como uma vez mesmo ele do nada ele amaldiçoasse quem comesse alguma coisa naquele dia e o seu filho não ouviu, acabou comendo, e ele ficou ali num estreito, desobedeceu a Deus e foi rebelde contra Deus. Então Deus o rejeitou também. Então Deus procurou de tantas famílias em Israel, encontrou uma família, que é a família de Jessé. E da família de Jessé, ele tinha 8 filhos. E Deus procurou diante desses 8 filhos e encontrou a Davi, que a gente já conhece a história. Mas a pergunta principal aqui, o nosso ponto de partida aqui é: o que Deus estava procurando? Porque Deus estava procurando alguma coisa. Procurou dentre a família de Israel, procurou dentro dos filhos de Eli, procurou dentro dos filhos de Samuel, procurou em Saul, procurou na nação toda. Aí foi para a família de Jessé, procurou dos seus 8 filhos e enfim encontrou um. Mas a pergunta fundamental é: o que Deus estava procurando? E a resposta está no texto, que é: pois o homem não vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor estava procurando um coração, um homem com um coração diferente. O Senhor não queria mais dos mesmos, porque tinham homens valentes, tinham bons gestores, tinham bons líderes, tinham pessoas de várias personalidades, mais alto, mais baixo, mais forte, mais musculoso, menos musculoso, mais veloz, menos veloz, mais astutos, menos astutos. Tinham, mas eram mais dos mesmos. Mas o Senhor estava procurando um coração e encontrou Davi com um coração diferenciado. É isso que o Senhor procura entre os filhos dos homens, e até hoje o Senhor anda procurando um coração diferenciado. E por que o coração de Davi era diferenciado? Por que Davi era um homem diferenciado? Porque Davi, a gente lendo a Bíblia, lendo as Escrituras e estudando um pouquinho sobre o rei Davi, a gente vê que ele verdadeiramente ele era um homem primitivo, mas ele era um homem sensível a Deus, mesmo com a sua primitividade, um homem de guerra, mas era sensível a Deus. Não culpava ninguém. Quando ele errava, ele falava: não, eu pequei contra o Senhor. Não culpava ninguém. Davi também, ele amava pessoas, ele não colocava coisas na frente de pessoas. Uma vez o rei Davi foi para a guerra e uma turma ficou olhando as bagagens, né? Quando sequestraram as mulheres de Davi, do povo e dos valentes. Então ficou uma turma só olhando as bagagens. E eles foram lá e venceram e trazeram as esposas e voltaram com o despojo.
E ele dividiu para todo mundo. E o povo falou, não, mas não vai dividir para eles, porque eles não foram para a guerra. Davi falou, não, mas eles olharam as nossas bagagens. Davi não colocava coisas na frente de pessoas. Davi valorizava os seres humanos antes de coisas. Então Davi verdadeiramente era um homem diferente, era um homem humilde, que não ambicionava coisas altas, que não impressionava com coisas altas. E isso chamou a atenção de Deus. Esses pequenos detalhes, essas pequenas peculiaridades de Davi, chamou a atenção de Deus. Entre os homens ele encontrou o rei Davi. E o que isso nos ensina? Que Deus ainda procura homens com corações. Tem muita gente que confessa a Deus com a boca, tem muita gente temente a Deus, tem muita gente que crê em Deus aqui no século XXI. Tem muitas pessoas que vivem ali uma religião para Deus, se dedicam a Deus, assim como o tempo de Israel. Mas Deus ainda ele procura corações, pessoas que não colocam coisas na frente de pessoas, que coisas não são tão importantes quanto pessoas. Por exemplo, na época do Senhor Jesus, o pessoal estava procurando o sábado. Por que o Senhor não guarda o sábado? Aí Jesus falou assim para eles assim, o que é mais importante, o sábado ou o homem? O sábado foi feito por homem ou o homem foi feito por sábado? Hoje tem muitas pessoas hoje que estão ali no meio ali do arraial de Israel, da igreja ali, mas elas colocam coisas acima de pessoas. As instituições são mais importantes que as pessoas, que uma alma. Cargos são mais importantes que almas. E Davi era diferente. Davi, por exemplo, ele foi perseguido por Saul. Mas ele orava pelo rei Saul. E quando o rei Saul morreu, ele não se alegrou, ele chorou. Então, ele orava pelos seus inimigos. E ele era um homem primitivo, hein? Um homem de guerra. Eu estou falando de há mais de 4.000 anos atrás. Era um homem primitivo. Mas era aquele homem sensível que amava o Senhor, que reconhecia os seus erros, que não colocava coisas acima de pessoas, que não era um homem vingativo, que sabia esperar e que sabia o seu lugar. É isso que nós podemos aprender com o rei Davi. Deus está procurando pessoas porque tem muita gente, mas tem muito mais do mesmo. Tem muita gente hoje, no século XXI, preocupado, impressionado com religião, impressionado com cargos, impressionado com posições eclesiásticas, impressionado com isso, impressionado com aquilo, com posições. Muitas pessoas hoje buscando ali o dinheiro, uma vida financeira. E muitas das vezes a gente se encontramos nessa busca pelo capitalismo. Então tem muito mais dos mesmos. E Deus está sempre procurando um coração adorador, um coração diferenciado. E eu aqui não estou aqui falando do critério da salvação, mas eu estou falando do critério do Senhor buscar mesmo. O Senhor está buscando pessoas ainda no nosso século para fazer uma grande obra, mas pessoas desapegadas às estruturas, ao materialismo. O Senhor busca pessoas desapegadas ao capitalismo, desapegadas à vingança, ao ódio, ao rancor, à malícia, às panelinhas, aos grupinhos. Isso já tem de muitos. Isso está cheio. A nossa nação, a nossa igreja, ela está cheia de mais dos mesmos.
Como Israel naquela época, estava cheio de mais dos mesmos. Gente que confessava o Senhor com a boca, mas o seu coração estava longe. Que na hora que o chicote estralava mesmo, eles fugiam. Então Deus quer usar, quer me usar, quer te usar. Agora, como está o nosso coração? Será que nós somos mais dos mesmos? Ou será que Deus pode encontrar aqui o nosso coração aqui, um coração nesse século, nessa geração, um coração diferenciado, aquele que erra e assume, eu errei mesmo, aquele que não tem medo de falar a verdade, sem medo de retaliações, sem medo de perder amizades, sem medo de ser reprovado pelos demais. O Senhor está procurando pessoas que amam pessoas, que acham que pessoas são mais importantes que coisas. O Senhor está procurando pessoas que usam coisas e amam pessoas. Não pessoas que usam pessoas para chegar em lugar A e lugar B. Então o que tem acontecido hoje? Tem muita gente sim, mas mais os mesmos. E o Senhor está buscando, dentre a nação, dentre a igreja, pessoas para ser usadas para um novo tempo, para ser usado num novo tempo da igreja que está chegando. Mas pessoas com o coração desapegado, e desimpressionado. Oh, que estrutura maravilhosa. Oh, que posição maravilhosa. Oh, que teologia maravilhosa. Oh, essas pessoas impressionadas com coisas secundárias, com mosquitinhos. O Senhor está procurando pessoas que se preocupam com camelos. É isso que o Senhor está procurando. Porque o Senhor não vê a aparência. O Senhor procura um coração quebrantado, um espírito humilde. É isso que o Senhor está procurando nos dias de hoje. Amém? Que essa pessoa pode ser você que está me ouvindo. Que você possa orar diante de Deus e falar: Senhor, se há algum caminho mal em mim, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Eu também tenho cheio de coisas aqui que eu preciso melhorar. Muitas vezes a gente é muito apegado ao capitalismo, a coisas terrenas. E a gente muitas vezes divide o nosso coração com Deus com essas coisas. Mas nós precisamos dessa direção. Se o Senhor for buscar um coração hoje aqui, vai encontrar o seu desapegado com essas coisas terrenas ou apegado com as coisas terrenas? Será que o Senhor vai encontrar mais dos mesmos ou vai encontrar uma peculiaridade no meio desse caos, desse mundo? Amém? Deus continue nos abençoando, tendo misericórdia de todos nós, em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.